Olá, oitavo ano. Vamos começar aqui mais uma aula de matemática. Nós vamos estudar nessa semana estatística, uma divisão da matemática, um ramo da matemática muito importante, que vem aumentando, se desenvolvendo cada vez mais, devido à grande quantidade de informações que nós temos disponíveis por causa principalmente da internet e das novas tecnologias. Então, nós vamos falar de uma palavra muito usada na estatística, que é a palavra dados, né? E os dados estão aumentando muito, né? E é preciso que existam pessoas que consigam interpretar esses dados, e esse é o ramo da estatística, o estudo da estatística. Então, nós vamos falar sobre isso um pouco, né? De uma maneira resumida sobre esse assunto. Muito bem, então eu sou o professor Tiago. E o que nós vamos aprender é o seguinte: o que é estatística? Esse é um primeiro ponto importante, que nós vamos definir o que é a estatística, o que são os dados e de onde eles vêm, o que é uma pesquisa e os tipos de pesquisa que existem, né? Os conceitos de população, amostra, tipos de amostra e alguns exemplos atuais. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é a estatística, o que é a definição de estatística. Entendemos estatística como um conjunto de técnicas, que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar os dados. Então, quem disse essa frase foi esse professor aqui, Marcos Nascimento Magalhães, e o Antônio Carlos Pedroso de Lima. São dois pesquisadores da área de estatística. Então, o que eles estão informando que é a estatística? É a interpretação e a análise, né? É o estudo dos dados. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem onde nós temos diversos números misturados. É semelhante a isso. Quando a gente faz uma pesquisa sobre, por exemplo, quantos alunos da rede municipal de Monte Sião, que a preferência de esportes desses alunos. Vamos supor que a gente esteja querendo saber qual é a preferência, qual é o esporte preferido dos alunos da rede municipal de Monte Sião. Então, se a gente fizer uma pesquisa com todos os alunos, no final das contas a gente vai ter um grande número de números, de dados, né? Por exemplo, na escola onde eu trabalho, né? Na escola do Guiné, tem 100 alunos e 10 alunos responderam que gostam de futebol, 20 alunos responderam que gostam de handball. Então aí vai ser uma quantidade muito grande de números. E aí a gente vai para as escolas maiores, né? Eu não sei exatamente quantos alunos que tem na rede, mas é uma grande quantidade. Então, no final da história, a gente vai ter muitos números. E esses números vão estar desorganizados. Isso são os dados. E qual é o trabalho da estatística, então, da pessoa que sabe trabalhar com estatística ou que é um estudioso da estatística? É organizar esses dados de maneira que a gente entenda o que eles estão nos informando, entenda qual é o gosto dos alunos, no caso, nesse exemplo que eu dei, qual é o gosto dos alunos, que tipo de esporte que os alunos gostam. Porque somente fazer a pesquisa e juntar os dados não vai nos dar essa informação, né? E aí, um outro conceito muito importante na estatística são as variáveis. O que são variáveis? São justamente esses dados. Mas esses dados podem ser qualitativos ou quantitativos. Qualitativos são as variáveis que apresentam uma qualidade como resposta. Por exemplo, cor dos olhos,
Então, se a gente estiver analisando a cor dos olhos dos alunos, então todo mundo vai responder, cada um a sua cor, ou vai fazer uma análise nos olhos dos alunos, né? Aí nós não vamos ter somente números, nós vamos ter essa característica como resposta. Se a pesquisa for fumante ou não fumante. Então, nós vamos perguntar para várias pessoas, por exemplo, da cidade de Monte Sião, se é fumante ou se não é fumante. Então, a pessoa não vai nos fornecer como resposta um número, ela vai fornecer como resposta se ela é sim ou não fumante. Agora, quantitativa são os que apresentam valores numéricos. Por exemplo, quantos filhos uma família tem? Então, vai ser feita uma pesquisa com várias famílias e elas vão nos informar os números de filhos. Então, aí nós vamos ter como resposta valores numéricos, não valores qualitativos. Então, número de filhos, aluno de uma escola, altura de várias pessoas, por exemplo, peso. Então, tudo isso são variáveis quantitativas, que fornecem números, e qualitativas, que fornecem sim ou não, o sexo, por exemplo, são exemplos de variáveis qualitativas. Agora nós vamos pensar em uma pesquisa, um planejamento de uma pesquisa, o início de uma pesquisa e algumas diferenças que tem entre elas. Então, primeiro nós vamos imaginar que a gente esteja interessado em analisar os dados da Covid-19 em Minas Gerais. Onde buscaríamos os dados? Onde estão as informações sobre as pessoas que ficaram doentes? Então aqui a gente percebe o seguinte, que essa pesquisa, que esse pequeno exemplo de pesquisa que eu estou dando, a gente não vai sair à rua perguntando, né? Seria inviável. Então esse tipo de pesquisa aqui, ela já está ocorrendo no final, geralmente nos jornais a gente vê esses tipos de informações, ou pela internet a gente consegue achar, porque os hospitais, né, por isso que eu coloquei uma imagenzinha de um hospital aqui, ou a Secretaria de Saúde, né, que é responsável por isso, já faz essa coleta desses dados. Quando a pessoa dá entrada num hospital com sintoma de Covid-19, o hospital já anota o nome da pessoa, a idade, e tudo que ela tem, né? E transmite essas informações para esse tipo de pesquisa. Então aqui os dados já estão sendo coletados pelo serviço de saúde, pelo serviço público ou particular também faz essa coleta de dados. Diferente de uma outra situação, de um outro tipo de pesquisa, que é a seguinte. Agora nós vamos imaginar essa situação aqui, ó. Queremos saber quantas pessoas têm medo ou receio de pegar Covid-19 e quantas pessoas não se sentem preocupadas em Monte Sião. E também a gente quer saber qual a faixa etária que está mais preocupada ou com medo da Covid-19 em Monte Sião também. Então aqui é uma situação que não fica anotado nos hospitais, por exemplo. Esse tipo de pergunta não é feita no hospital. Então, como é que a gente vai saber disso aqui? Aí nós precisamos fazer uma pesquisa. E para fazer essa pesquisa, nós vamos ter que perguntar para as pessoas e coletar esses dados, não é? Aqui tem um termo, ó, qual a população dessa pesquisa? É viável perguntar para todos ou utilizaremos uma amostra? Tem dois termos que eu ainda não falei, que é população e amostra. Então, o que é a população? Qual é a população dessa pesquisa? Todos os moradores que podem responder, né, na cidade de Monte Sião, seria a população. Agora, temos condições de perguntar para todos os moradores de Monte Sião essas duas coisas? Se tiver condição, a gente vai fazer uma pesquisa censitária. Então, deixa eu anotar aqui, que isso eu não coloquei no slide. Deixa eu pegar uma canetinha. Então, se a gente for perguntar para a população toda, a pesquisa se chama
censitária, conhecida também como censo, né? E caso a gente não tenha condições, porque o censo, muitas vezes, ele é muito caro e difícil de ser feito. Por isso que o censo no Brasil ocorre, não está acontecendo todos os anos, né? É porque é algo muito caro. Imagine ter que perguntar alguma coisa para todos os brasileiros. Então, quando a gente não pode ou não consegue fazer o censo, a gente utiliza uma amostra. O que é uma amostra? É uma pequena quantidade que vai refletir a ideia das pessoas de Monte Sião. Então, ao invés de perguntar para todos os moradores de Monte Sião, a gente pergunta para alguns moradores de Monte Sião. Tá? E isso que é o essencial em uma pesquisa, saber escolher a amostra. Porque se de repente eu pegar somente um bairro, falar, eu quero saber a opinião das pessoas de Monte Sião, mas eu pego somente um pequeno bairro da cidade, eu não vou saber a opinião das pessoas de Monte Sião, eu vou saber a opinião daquele bairro. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar pessoas variadas, pessoas de um certo bairro, de outro bairro, né? E tem a maneira de eu escolher essas pessoas também, que nós vamos falar no próximo slide. Então, nesse aqui eu queria frisar a questão da população, que é todo aquele povo, daquele lugar onde eu quero saber. Quero frisar também a questão da amostra, quando eu não consigo fazer a pergunta para todas as pessoas. E fazer vocês perceberem que muitas vezes a gente vai ter que fazer a pesquisa fazendo as perguntas para cada pessoa. E muitas vezes esses dados já estão disponíveis. A gente não vai precisar fazer a pergunta. Basta a gente fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, que a gente já encontra os dados, né? Tem muitas situações em que os dados já estão disponíveis, que foi esse primeiro exemplo. Muito bem. Bom, imaginando ainda essa situação aqui, vamos pensar o seguinte. A situação de Monte Sião, lá da pesquisa, da opinião se tem preocupação ou não com a Covid. Quando terminar a pesquisa, como estes dados estarão? Na primeira questão, provavelmente vai estar assim: quantidade de pessoas que responderam sim. Vamos supor que a gente está fazendo uma pesquisa censitária, estamos perguntando para a cidade inteira. Então, a gente vai ter muitas mil pessoas. Eu não sei exatamente a população de Monte Sião, imagino que talvez 30 mil, 20 mil, não sei, exatamente não sei. Então, imaginemos que tenha 10 mil pessoas que disse sim, que estão preocupadas. E a quantidade de pessoas que responderam que não, mais 10 mil pessoas, ou próximo disso, 9.500 pessoas disse que não. Então, significa que a população está dividida, né? Mas o que eu quero salientar com isso aqui, com esse slide, é que nós não vamos ter um gráfico, nós já não vamos ter uma informação organizada. Só vai ter o tanto de pessoas que disse sim e o tanto de pessoas que disse não. Depois a gente tem que interpretar o que quer dizer esses números, querem dizer esses números. Na questão da idade das pessoas preocupadas, né, da segunda pergunta que tinha, provavelmente nós vamos ter uma tabela e essa tabela vai trazer as idades das pessoas preocupadas. 55 anos, 35 anos, 20 anos, 55 anos de novo, 55 anos de novo, 70 anos. Então, só aqui a gente já encontra 3 pessoas de 55 anos preocupadas. E somente uma pessoa de 20 anos de idade preocupada, uma pessoa de 35 anos de idade preocupada. Então, novamente, ó, como estão os dados? Aqui fica mais claro ainda como que está desorganizado. Se a gente pegar isso aqui, esse monte de número aqui não nos informa nada, né? Não traz nenhuma informação. A pessoa que trabalha com estatística vai ter que organizar esses dados, vai ter que contar quantos de 55 anos disseram preocupados, quantos de 20 anos disseram também preocupados. De 20 até 30 anos, por exemplo,
Ele pode fazer uma tabela de frequências para poder ter uma noção melhor disso. Idades dos que não estão preocupados. Então aqui, 55 novamente, 17, 19. Então aqui a idade das pessoas que não têm preocupação nenhuma com isso. Só frisando, isso aqui é uma invenção, tá? Não, são dados fictícios, não tirei de nenhum lugar, eu simplesmente inventei isso, tá bom? Muito bem, então, reforçando um pouco mais e dando a definição exata de população, o que é população? É o grande conjunto de dados que contém as características que temos interesse. Novamente, Magalhães de Lima, de 2002, que escreveram isso. Então, por que eu coloquei essa imagem desses carros aqui? Para frisar que população não indica somente pessoas. Se eu estiver estudando, por exemplo, um defeito que apareceu numa linha de produção de veículos, né? Dando só um exemplo, não estou dizendo que esses veículos têm defeito. Mas se eu quero fazer um estudo sobre isso, eu tenho que pegar a população desses carros. Qual é a população desses carros? O defeito foi no ano 2018, por exemplo. Então, aquela linha, aquele lote, por exemplo, né? Aquela quantidade todas que foram produzidas naquele ano, vai ser a minha população da minha pesquisa. E aí, então, vai se decidir se vai analisar todos os carros, provavelmente, né? Que se for um defeito, todos eles vão ter que ser analisados, ou se vai tomar uma amostra para essa pesquisa. Então, a população de carros. Pode ser, por exemplo, uma população de pessoas, como a gente já falou nos exemplos anteriores da cidade de Monte Sião, ou pode ser ainda uma população de animais, se o estudo está se referindo, por exemplo, a animais de estimação. Então, a população vão ser os animais de estimação. Uma população, por exemplo, de formigas, né? Agora, aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre a amostra. Então, aqui nós temos uma representação da população de formigas aqui, que é esse novo exemplo que nós estamos falando, né? Na verdade, eu nem dei o exemplo, eu só estou mostrando aqui a figura para falar da população e da amostra. Então, imagine um estudo sobre formigas de uma certa região, tá? E nós tomamos, então, a população de formigas. Mas não vai ser possível analisar todas as formigas de uma região inteira. Então, o que vai fazer? Nós vamos tomar exatamente uma pequena amostra. Então, está aqui a nossa amostra. Está aqui a nossa amostra, a nossa pequena amostra, né? Dessas formigas. E nós vamos, então, estudar somente a amostra. Só que na escolha dessa amostra é muito importante você escolher uma amostra que represente a população, tá? Então, existem 3 tipos de amostra. Existe a amostra aleatória, que é a mais utilizada, tá? Amostra aleatória, que é por sorteio. Você escolhe aleatoriamente essas formigas ali. Existe a amostra sistematizada, então mudando um pouquinho o exemplo, suponhamos que não fossem formigas, suponhamos que fossem pessoas mesmo. Então, existem pessoas que os nomes começam com a letra A, por exemplo, umas 100 pessoas que começam com a letra A, depois tem 150 pessoas que começam o nome delas com a letra B, mais 125 pessoas com a letra C, e assim vai no alfabeto. A gente tem vários nomes de pessoas, só que nós não queremos estudar todas, nós queremos pegar uma amostra dessa população de pessoas. Então, a gente escolhe um com a letra A, um com a letra B, um com a letra C, um com a letra D. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sistematizando a nossa amostra. Tá? Como que é o sistema que a gente está utilizando?
por ordem alfabética, uma pessoa de cada letra do alfabeto. Então, esse é um sistema para coletar a nossa amostra. Então, aí a gente tem que ter um conhecimento mais próprio dessa população, né? A gente vai ter que saber alguma coisa dessa população para poder fazer essa amostra sistematizada. Ou ainda, a gente pode fazer uma amostra estratificada. O que é essa amostra estratificada? Suponhamos que o estudo seja no Brasil inteiro. Né? Um outro exemplo agora, uma pesquisa que envolve todas as pessoas do Brasil. E eu vou pegar a minha amostra, algumas pessoas de Minas, algumas pessoas do Rio, algumas pessoas de São Paulo, né? Por exemplo, 50 pessoas de cada estado. Isso seria uma amostra estratificada. Eu pego pequenas porções de cada estado para poder representar o Brasil inteiro, certo? Então isso é importantíssimo. A escolha da amostra em uma pesquisa, se for uma pesquisa amostral, né, é uma preocupação central na pesquisa. Tem que ser muito bem feita, né, para poder dar certo. Muito bem. Então, aqui a definição de amostra exatamente, ó, subconjunto da população, em geral, sensivelmente menor, então, bem menos do que a população. E agora, eu trouxe aqui alguns dados sobre a Covid-19 que estão sendo fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, aqui, ó, situação do Brasil. 3.456.652 casos confirmados. Muito provavelmente, a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, esse valor já mudou, tá? Porque já se passaram muitos dias dessa gravação. Então, com certeza, não vai ser mais esse valor, vai ser um valor bem maior no caso. Então, aqui nós temos o gráfico, né, de quando iniciou-se aqui em março, né, 1º de março, abril, maio, junho, julho, e agora nós estamos em agosto. Então, foi um aumento, né, que é a característica dessa pandemia mesmo, os casos irem aumentando e crescendo até um ponto que ele se estabiliza. Então, mas qual foi a minha intenção com esse slide aqui em mostrar esses dados? Eu vou entrar agora no site da internet, eu vou abrir aqui uma outra janela, né? Muito bem. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para a gente pesquisar em um site desses aqui, né? Para a gente fazer uma pesquisa. Por que eu vou mostrar isso aqui? Porque durante a semana, aqui nas atividades, vai ser pedido para vocês fazerem algumas pesquisas nesse site, no site da Organização Mundial da Saúde. E para que isso? Para vocês se familiarizarem com pesquisas na internet em sites de organizações reconhecidas. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa no site do MEC, você pode fazer uma pesquisa no site do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, né? Sempre quando a gente quer informações estatísticas, dados importantes para uma pesquisa, é nesses sites que se busca as informações, no caso, são sites confiáveis, né? Então, como é que a gente vai fazer aí na internet? A gente vai só digitar OMS, né? Aqui, ó, vão aparecer vários. Isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Cada um falando de um certo assunto. Ó. Olha lá, OMS no Brasil, publicações da OMS, OMS do Ministério da Saúde. Aqui também tem muitos dados. Mas o que eu utilizei e que eu gostaria que vocês pesquisassem para responder as perguntas que vão estar durante a semana é esse aqui, ó. Folha Informativa Covid-19, escritório da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Aqui, ó. Então, vocês vão clicar exatamente nesse link, tá? Muito bem. Aqui tem várias informações. Você
se interessar, você pode fazer uma leitura, mas aqui vem, ó, números de casos de agosto de 2020. No mundo, 22.536.276 casos confirmados. Na região africana, região das Américas, região europeia, Mediterrâneo Oriental. Aqui foi dividido o mundo todo por regiões. E por país, aqui, ó, veja os dados por país no site. Então você clica aqui, ó, que você vai e coloca em português, né, obviamente. E espera um pouco que ele vai carregar aqui, né? Muito bem. Quando esse mapinha aparecer, aí você vai no Brasil, né, que é o nosso interesse, e clica exatamente aqui no Brasil. Pronto. Agora nós já temos aqui embaixo as informações do Brasil, a situação do Brasil. 3.532.330 casos confirmados, né? Aqui o interessante, ó, vocês estão, deixa eu subir um pouco mais, vocês vão observar o seguinte, se a gente passar o cursor do mouse aqui sobre o gráfico, o cursor ou o dedo na tela do celular, né? No celular também funciona. Muito bem. Você vai dia por dia lá. Em abril, dia 26 de abril, quantos casos confirmados? 3.503. Cuidado que a vírgula é a separação da unidade de milhar da casa das centenas. Em outros países, aqui no Brasil, a gente utiliza o pontinho para separar. Em outros países se utiliza a vírgula. Então, esse primeiro número aí de casos confirmados não é 3.503, é 3.503. E aí você tem diariamente as quantidades de casos confirmados em cada dia lá. No dia 26 de maio, 15.813. Teve um dia aqui gigante aqui, ó. No dia 21 de junho, 54.771 casos confirmados, tá? Claro, se você quer saber todos os casos, né? Tem que somar todos eles, ó, mas você não vai pegar a calculadora e sair somando, porque já está aqui, ó, 3.532 e 330 casos. É a soma de tudo isso aqui. Então você vai, dia após dia aqui, descobrindo os casos de cada dia, né? Um pouquinho mais abaixo tem as mortes que já ocorreram também, né? Olha lá, a quantidade de mortes. E pronto, aqui do Brasil. Ah, tem interesse, gostaria de saber em outros países. Basta você clicar aqui no mapa, né? Aguardar um pouquinho. E aí você tem os casos do Paraguai, por exemplo. No Paraguai, 12.536 casos. As mortes, 182 mortes, né? Isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas o essencial que a gente precisava saber nessa aula está resolvido, que é a questão do que é uma pesquisa. Uma pesquisa pode ser censitária ou amostral, né? O que é uma população, o que é uma amostra, qual a definição de estatística, tá? Como que a gente faz para buscar dados, buscar informações confiáveis, né? Utilizei um pouquinho o exemplo desse problema atual que é a Covid-19 para poder ilustrar esse estudo que nós estamos fazendo. Nada muito aprofundado, né? Uma coisa muito básica para os alunos aí do 8º ano, mas eu espero que ajude vocês nessa semana de estudo aí. Obrigado e até mais.